Então, porque eu queria saber do estádio, pô. É, Estádio do Flamengo. Os caras sacanearam a gente a vida inteira falando que a gente não tinha estádio. E eu falo, claro que tem, porra. Não tem o Maracanã? agora nós temos dois. Pois é. É. Um estádio do Flamengo e tudo mais. Pra viabilizar isso deve ter sido um trabalheira. Ainda mais com um prefeito que é vascaíno. Tem previsão pra começar? Tem previsão pra terminar? Como é que... Ótimo. E assim, obra não dificilmente está conforme planejado, a menos que feito com uma forma extremamente Mas, olha, eu cuidadosa. já cuidei de muito projeto grande na minha vida Então e me fala. entreguei no custo, viu, amigo? Então tá. Muita coisa na minha vida. Depois tem um ano, o que eu já cuidei de projeto grande para implementar. Mas, assim, é fundamental a parte de planejamento. Se você não quer ter aumento de custo durante a construção, é fundamental que você trabalhe muito o teu planejamento. E quando você parta para construir alguma coisa, você já tenha tudo definido e determinado e delineado da forma que você vai fazer. Quando que vocês começaram a falar em estádio do Flamengo? Então, eu quero só... Vamos falar vontade. de 2018. Tá. Quando a gente entra na campanha em 2018 e vai para 2019, e você diz, a gente chegou em 2019, eu queria te lembrar o seguinte, que nós não tínhamos estádio, não tínhamos lugar para jogar. A gente tinha alugado um campo da Portuguesa, tinha botado lá uns refletores. Aliás, os refletores tinham caído no gramado, entendeu? Bom demais. Era um estádio para 20 mil pessoas, que não comportava a torcida do Flamengo nem nada. É um negócio muito precário. E eu acho que a primeira grande conquista que nós tivemos, se você me perguntar qual foi a grande conquista de 2019, se foi a Libertadores, se foi o campeonato ou se foi o Campeonato Brasileiro, eu vou te dizer, foi o Maracanã. Para mim, foi o Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã me permitiu criar receitas recorrentes para o Flamengo que o Flamengo não teria condições se não tivesse Maracanã. Por exemplo. Por exemplo, sócio-torcedor. Você vai ser sócio-torcedor do Flamengo se eu não te disser, se eu não puder te dizer aonde eu vou jogar. É verdade. Eu vou mandar meu jogo lá em Brasília, vou mandar meu jogo depois em Volta Redonda, vou mandar meu jogo não sei aonde. Então, assim, a gente começou a ter um incremento de receita de bilheteria e sócio-torcedor que a gente trata junto, porque a gente passou a ter o Maracanã. E eu falo isso sempre e vou continuar falando. Eu sou eternamente grato a um governador que existia na época, que já deixou de ser governador lá no Rio, que era o Wilson Witzel. Por quê? Porque esse cara, junto com o Cláudio Castro, que hoje é o governador, era o vice-governador, estavam juntos lá, ele acreditou na gente e tomou a concessão de quem estava lá e entregou essa concessão para nós administrarmos o Maracanã. Então, assim, eu vou ser eternamente grato a eles. Foi uma concessão que eles nos entregaram, foi um termo de permissão de uso precário, que era renovado de 6 em 6 meses, até que a gente finalmente participou de um processo licitatório e ganhamos a licitação e hoje temos o Maracanã por 20 anos. Entendi. Então, assim, isto foi algo que foi a maior conquista para mim que a gente teve, porque sem ela dificilmente a gente ia ter estrutura para poder fazer o resto. Sinceramente. E aí assim, tá aberta aqui a caixinha do estádio e do Maracanã, Isso. mas aí você tá falando de 2019, que é bem no comecinho. Isso. E aí a gente já começa com o Maracanã, porque a gente ganha a concessão dele em abril. Entendi. A gente ganha. Eu consigo convencer o governador a terminar com o processo que existia lá, que tinha uma série de vícios, e com isso ele cancelou aquele processo anterior e entregou temporário, por um período de 6 meses para o Flamengo ficar administrando com o Fluminense como interveniente, mas o Flamengo à frente do processo, tá certo? E isto foi sendo renovado de 6 em 6 meses. E aí, por vários motivos, aí veio Covid, aí o estádio ficou fechado, quem é que ia querer pegar aquilo, então fica mais justifica pela Covid, vai ficando. Aí depois, não, nós temos que agora fazer uma licitação. Mas para fazer uma licitação a gente precisa estudar muito bem quais são os termos disso. Aí isso passa pelo Tribunal de Contas do Estado, que vai analisar para ver se aqueles termos são corretos ou não, e vai
adiando e vai renovando o processo até que teve a licitação definitiva. E aí tu se ligou que isso daí era prioridade antes ou depois que tu entrou no Flamengo? Não, eu já sabia que era a prioridade total, mas a minha prioridade era ter o Maracanã. Agora, o sonho de ter um estádio, para mim, era um sonho muito distante. Então, não, tô falando do Maracanã mesmo. Porque assim, você tá falando lá no Não, começo da tua gestão. Não. Cara, assim, quando eu fui, eu não estava nem eleito. A primeira vez que eu conversei com o Wilson Witzel sobre o Maracanã, eu era candidato, tinha feito pesquisa, eu estava na frente nas pesquisas, e ele já era governador. Ele tinha acabado de ser eleito governador. Aí eu pedi uma audiência com ele. E eu fui no Palácio para falar, olha, eu acho que eu vou ser o presidente do Flamengo. Aí ele me tratou muito bem, foi super, educado e tal. Ele falou assim, mas no final, educadamente, o que ele me falou foi assim, filho, ganha a eleição, depois que você ganhar a eleição, você volta aqui para conversar comigo. Eu falei, tá bom, mas olha, minha ideia é essa, a gente precisa do Maracanã, o Maracanã está muito maltratado, isso é dos clubes, a gente tem total interesse de manter aquilo lá da melhor forma possível e tal. E, cara, usar o Maracanã nos fez aprender a gerir estádio, a operar estádio. E a gente fica muito feliz que a gente é reconhecido não só, eu acho, pela CBF, mas como pela Conmebol, como o Maracanã é visto como o estádio mais bem gerido do Brasil, mais bem administrado do Brasil. E esse aprendizado nos mostrou o quanto a gente pode ganhar a mais se a gente tiver um estádio próprio já desenhado, preparado especificamente para colocar os nossos jogos, mandar os nossos jogos. Animal. E aí parte do teu trabalho numa possível gestão do Dunche é essa. O Dunche, ele quer assim, ficar muito trabalhando. O presidente do Flamengo, ele trabalha muito também para fora, para conversar com os sócios, para fazer uma série de coisas. E é por isso que eu chego tão cedo lá no Flamengo e saio tão tarde, porque eu acabo tendo que cuidar de tudo. O que ele diz é o seguinte, cara, com o teu perfil que você tem de administrador, com a experiência de vida que você tem, ele chegou para mim e falou assim, ia ser um desperdício, desculpe, você ir para o Conselho Deliberativo. Não que eu não ache que fazer essa reforma da organização do Flamengo, que nem cheguei aqui a explicar direito o que é, mas assim, é tanta coisa, mas assim, dessa organização do Flamengo não seja algo que é importante. Mas, cara, abrir mão de um cara como você, com a tua experiência administrativa, para tocar o dia a dia, ele falou, vamos manter isso que a gente está aqui, cara, vamos manter esse mesmo grupo aqui, administrando o clube, tocando o clube para diante, Tanto faz, é você, nós somos um grupo, uma equipe, cara. Vamos continuar a manter essa equipe aqui, porque, para continuar fazendo o Flamengo crescer. Essa dancinha de cadeira não incomoda ninguém, não? Assim, a mim que poderia incomodar por uma questão de, se eu fosse questão de vaidade e tal. Mas zero, cara. Eu trabalho pelo Flamengo. Eu tô lá eu tô lá trabalhando para entregar alguma coisa pro time que é a minha paixão, cara. Assim, eu não sou remunerado, ganho nada lá, nem preciso ganhar nada, entendeu? Então, assim, eu tô lá. Por quê? Porque eu amo aquilo, Eu quero tentar fazer um pouco mais pro Flamengo. Só isso. Como ele me convidou, ele poderia ficar também, de repente, chateado, mas, pelo contrário, foi ele que veio me convidar, entendeu? Para dizer, cara, é um desperdício muito grande, não quero perder você aqui no grupo, cara. Pelo amor de Deus, continua aqui, fica com a gente. Entendi. E assim, ainda sobre o estádio, cara, em que fase do planejamento ou da execução que tá? Porque assim, eu penso no que precisa movimentar para viabilizar isso e até para pensar num prazo. Excelente. Então vamos lá, vou contar um pouco a historinha do estádio, né? A ideia do estádio próprio, quando a gente foi analisar, e aí eu volto a dizer, engenheiro, cabeça de engenheiro aqui. Então assim, vamos lá, aspectos práticos. O que você precisa? Eu fui muito tempo presidente da Petrobras Distribuidora. A gente diz o seguinte, o que é a coisa mais importante para um posto de gasolina? A primeira coisa mais importante é um ponto, onde você tem. A segunda coisa mais importante é o ponto. A terceira coisa mais importante é o ponto. Esquece o resto. É a mesma coisa para o estádio? O estádio é a mesma coisa. Por quê? Porque você precisa... ponto. Lá, você precisa de um ponto. Você vai botar um estádio num lugar onde você não tem acesso
a transporte público. Por exemplo, 2/3 das pessoas que vão para o estádio usam transporte público. Então você tem que ser um ponto aonde... O que o Maracanã tem de muito especial? Metrô e trem do lado, com acesso de ônibus, tranquilão. Entendeu? Bonzão de chegar. É isso, entendeu? Então, assim, primeira coisa. A segunda coisa, hábito. A gente não queria mudar o hábito do torcedor. Então, assim, o Maracanã é perto da onde a gente vai fazer o estádio, do gasômetro. Você não muda muito o hábito do cara para ele jogar. Se você salta, você vai para o jogo, você vai saltar na estação Maracanã, de trem ou na estação de metrô. Mas você pode saltar um pouco dessa estação São Cristóvão, que é um pacote. É verdade. A estação São Cristóvão é uma das 2 estações que são equidistantes à outra cidade nova, da onde vai ser o novo estádio. O novo estádio, ele fica em frente da rodoviária. Então, você pega os ônibus que vêm, sei lá, de outras cidades, vêm de Petrópolis, Teresópolis e tal, eles param o ponto final deles e passa pela Baixada, por ali todo. Param, você atravessa a rua, está no estádio do Flamengo. O VLT, que é o veículo leve sobre trilho, que foi feito, que passa em frente do aeroporto Santos Dumont, passa pelo centro da cidade, passa por tudo, o ponto final dele é no Terminal Gentileza, que é a 50 metros da porta do estádio. Você não vai ter que nem atravessar a rua, Bom você vai demais, saltar, né? E vai andar 50 metros. O BRT, que desce pela Avenida Brasil, que hoje já terminaram as obras, a gente tem os BRT passando na Avenida Brasil e tudo, o ponto final dele é no Terminal de Gentileza, 50 metros da porta do estádio do Flamengo. Então, cara, era ali. Tinha que ser ali. Ali é o ponto. Aí começa a briga para a gente tentar convencer. Quando a gente vai conversar, tinha um fundo que era dono, que tinha outros planos. Aí a gente falou assim, não, a gente tem que convencer quem tem poder para mudar isto. E aí a gente foi, você citou aí o prefeito da cidade e tal, o Eduardo Paz, eu falei, vou conversar com ele. O Eduardo tinha um projeto que ele ficou à frente, que foi o do Porto Maravilha, que é um projeto sensacional de recuperação, reabilitação de uma área grande da cidade do Rio de Janeiro, que vai lá desde o Museu Mar, né, até exatamente aquele terreno do gasômetro, pegando aquela região toda. E, posteriormente, ele estendeu essa área para um pouco para dentro de São Cristóvão também, ali para baixo de São Cristóvão. E qual é a cabeça do Eduardo, que, aliás, muito boa, uma visão dele, que ele fala isso, ele diz o seguinte, o que a gente precisa é pegar o crescimento da cidade, fazer em áreas aonde você já tem a infraestrutura. Porque se você começar a afastar o Rio para a Zona Oeste, porque se você pegar o Rio de Janeiro, você vê o desenho do Rio de Janeiro, você não pode ir para leste porque você cai na Baía de Guanabara. Então você, cai dentro da Baía de Guanabara. Né? Você não pode ir para sul porque senão você cai no mar. Então você cai para o norte, você tem montanha, você só pode andar para o oeste. Né? O Rio vai se desenvolvendo todo para a Zona Oeste e cada vez você tendo que fazer. Tu não quer ir pro norte, né? Vai dar lá no Rocha, vai dar lá no Riachuelo, não, no vai Meia, ter que subir. Aquele norte está tranquilo porque já está desenvolvido. Mas se você andar mais, você vai pegar uma cadeia de montanha, entendeu? Você vai. Então, assim, você tem limitações, entendeu? Então, assim, a cidade cresce para o oeste. Então, assim, vamos pegar e vamos fazer. Sabe, renovar. Vocês não quiseram levar para a Zona Oeste, não quis ir para Barra. Então, a cidade então, ele queria revitalizar essa área. Tá. E desde a época do projeto lá das Olimpíadas. Entendi. E ele viu, e aí a gente preparou um estudo muito bem estruturado, onde a gente mostra o impacto positivo que esse estádio teria, vamos dizer assim, em toda a área circunvizinha. E no desenvolvimento de toda aquela região, que era uma prioridade para a prefeitura. Então a gente precisava ganhar o prefeito e mostrar para ele o seguinte... Vocês estavam todos querendo te ajudar. É claro. E a gente estava dizendo o seguinte, a gente ajuda o Flamengo, claro que é bom para o Flamengo, Claro que é. mas isso é fundamental também para o teu plano de cidade. Vai fazer uns shows lá. Isso, e ele ficou convencidíssimo disso. Então, mesmo sendo vascaíno.
Mas aí o prefeito, é assim, o Eduardo Paes, ele pode ser vascaíno, mas o prefeito do Rio, ele tem que ser um pouco Flamengo. Metade Não da tem população jeito. Não do tem Rio de jeito. Janeiro é Flamengo, cara. Se o cara é prefeito do Rio como um todo e ele, porra, faz o bem, quer o bem da cidade, eu não tenho dúvida nenhuma que ele quer. Porra, ele tá comprado nisso. E ele ficou comprado. E eu quero dizer o seguinte, foi um parceiraço, cara. Legal, cara. Parceiraço. Ele, porra, botou a cara na frente, teve problemas, o fundo ele era administrado pela Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal recorreu à Justiça Federal, a Justiça Federal colocou a AGU como moderador, ele botou a equipe dele da prefeitura para ir lá negociar, cedeu uma série de coisas. Ó, a gente tem que agradecer demais à prefeitura por todo esse processo que ela fez. Lá do Eduardo, lá teve um deputado que está ligado muito a ele também, que teve à frente desse troço também, o Pedro Paulo. Então, teve algumas pessoas que foram fundamentais nesse processo, entendeu? Entendi. E, bom, mas assim, você falou que o Flamengo vai ter 2 estádios, porque tem o Maracanã. Durante 5 anos, Ah. a gente vai ter que continuar com o Maracanã. Então, assim, o prazo, você perguntou em data, a data já existe para a inauguração do estádio. Ah. É dia 15 de novembro, que é aniversário do Flamengo. A gente está perto da nossa data, daqui a 5 anos. Então, são daqui a 5 anos, a gente já botou lá o relógio em contagem regressiva, é a meta para a gente estar inaugurando o nosso estádio. O Duns tem que ganhar 2, então, é isso? Por aí. Mas assim, ele pelo menos ganha a primeira. Cara, uma coisa de cada vez. Vamos ganhar a primeira aí. E eu tenho certeza que ele vai fazer uma excelente administração. Por tudo que eu conheço dele, por tudo que eu vi. E aí teremos uma outra eleição. Vamos ver o que acontece.